E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre oração. Isso mesmo, que é algo muito necessário para a vida dos cristãos. E a pergunta é, o que é oração? Então fique comigo e vamos juntos descobrir o que é e como fazer. A oração é o que nos conecta intimamente com Deus. Por meio dela, podemos conversar livremente com o Pai, sem medo. Com Jesus Cristo nós podemos orar com liberdade e em liberdade. E Jesus nos ensinou como orar. Vamos lá comigo? Acompanhe. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles. Antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 15. Bom, Mateus, então tem uma maneira correta de orar? Sim, o Senhor Jesus nos dá a estratégia de como orar e da maneira correta, para não estar se exibindo para os outros, como está aí no verso anterior ao 6, no verso 5. Ele fala também que a gente não precisa estar repetindo as mesmas palavras em sequência, como se a nossa oração fosse só repetições. Por exemplo, eu falo uma palavra, Jesus, aí eu vou repetindo em sequência, Jesus, 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 como se fosse um mantra, sabe? Não é assim que a gente deve orar. A gente deve orar expondo o nosso coração, mostrando para Deus o que está dentro do nosso coração, as nossas aflições. E a Bíblia tem muitos exemplos de oração. E nessa oração modelo que Jesus nos ensina, ele nos mostra algumas estratégias muito importantes. Aí tem a primeira. Ele prioriza a intimidade com o Pai. Eu vou marcando aí para vocês vão ver. Ele mostra a reverência, mostra a nossa dependência diária nele, que é nos alimentar. Nos mostra a necessidade de perdoar e seguir em paz com todos. E termina exaltando o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que têm muita vergonha de orar, medo, mas quando passam por situações difíceis, elas perdem a vergonha e perdem o medo e começam a clamar a Deus. Essa também é uma maneira de oração, clamor. Quando a pessoa está passando por alguma coisa difícil, começa a falar: meu Deus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. É um estilo de oração também. Então, todos nós sabemos orar, todos nós sabemos conversar com Deus, fazer petições a Deus. É muito fácil e a gente não tem que ter vergonha ou medo. E a maioria das vezes que eu mesmo tive vergonha ou medo de orar foi quando eu fui chamado para orar em público, né? E muitas vezes eu não sabia as palavras que eu deveria utilizar para as orações, mas graças a Deus, Deus sempre deu estratégias ali e eu consegui falar. Até agora eu nunca fiquei travado, mas já fiquei com muita vergonha. Antes mesmo de eu me tornar cristão, eu já orava a Deus, só que eu não sabia, né, que eu estava orando daquela maneira. O livro da Bíblia todo nos ensina maneiras de orar, estratégia, inclusive nos Salmos. Os Salmos têm muitas orações do rei Davi, entre outros autores também do Salmo. É muito edificante para as nossas vidas. Então que você venha ler, que você venha observar, muito massa. E deixo um conselho para você. A oração não deve ser mais a nossa opção de apoio, mas a nossa primeira resposta para tudo. Não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos bons. E Jesus, ele prioriza tanto as orações que ele traz outra parábola, né, em Lucas 18, para incentivar os seus discípulos a orarem sempre. Vamos ler comigo? E assim vai nos falar: Jesus
contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 8. A gente vê algo muito interessante nessa parábola. Jesus faz um contraste entre Deus e o juiz que não é temente a Deus. E ele mostra que o juiz faz justiça, mas demora. A mulher tem que insistir bastante, a viúva no caso. E por ela insistir bastante, ele dá o resultado, né? Ele faz justiça em favor dela, porque ele já estava se aborrecendo. E com certeza a mulher, de tanto insistir, chegaria um momento em que ela também iria ficar irritada. Mas ao contrário, Deus faz justiça aos seus filhos rapidamente, para aqueles que oram com perseverança. Então nós precisamos orar sempre perseverantes, porque Deus vai responder e Ele não vai tardar. Ao contrário do juiz, Deus não vai tardar em fazer justiça em favor de nós. Então nós necessitamos orar, sim, todos os dias, fazer petições e também agradecimentos, porque as orações não são só para pedir, mas também para agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Então fique com Deus, não esqueça de Jesus e até a próxima.